aqui para gravar o 20º podcast, hoje com o Dr. Kleber Seabra, e gostaria que ele se apresentasse para falar um pouquinho sobre o trabalho tão bacana que ele realiza aqui no nosso Vale do Taquari, na cidade de Lajeado, com as cirurgias diferentes e toques inovadores que ele traz para nós aqui do Vale. Cumprimentar a todos, agradecer o convite da doutora Fernanda, muito honrado em participar desse podcast chique, né? E muito referenciado aqui na nossa cidade. Então, a minha formação é em otorrinolaringologia, depois eu fiz fellow em cirurgia craniofacial, então eu sou otorrinolaringologista e cirurgião craniofacial. E eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Vim parar aqui em Lajeado por um acaso. Eu vim aprender cirurgias de face com o Dr. Wilson Davis, que é o meu grande mentor. E passei um estágio de 6 meses, depois virou 1 ano, agora já são 17 anos. Né? Virei o braço direito dele e por muitos anos fui um privilegiado por ter convivido com ele tanto tempo. Eu diria que tu foi braço direito e esquerdo, né? A gente procurava dar assistência e aprender ao mesmo tempo, sempre, né? Mas, então, com a partida dele agora, a gente está tentando dar seguimento à obra que ele deixou. E então a gente atua na parte na cirurgia de face, rinoplastia, cirurgias estéticas de face como um todo, e faço também trabalho na Fundef, onde a gente tem a oportunidade de trabalhar com pacientes com fissura lábio-palatina, que é o que nos recompensa também muito e muito nos honra. Isso mesmo. E para nós é uma honra te ter aqui, né, como um profissional que consegue beneficiar tantas pessoas e trazer um trabalho diferente. Ano passado, tive a honra de ser convidado pelo Dr. Kleber para participar de um evento super importante com cirurgiões do Brasil inteiro, aqui na nossa cidade, em Lajeado, né? Conta um pouquinho como foi e o motivo por trazer tantos cirurgiões para cá. A clínica Wilson Davis, onde eu atuo já por esse todo tempo, já tem a tradição de realizar cursos, né? Curso de rinoplastia, cirurgia da face como um todo. E a gente, ano passado, teve a ideia de fazer um curso com implantes faciais. Então, a gente teve a oportunidade de ter colegas aqui de toda a América do Sul, não só do Brasil. E os implantes faciais, hoje, eu considero que vai ser no futuro, vão ser muito mais usados, afinal, eles representam uma harmonização facial definitiva. Então, a gente, por meio de moldes, a gente pode posicioná-los em posições estratégicas da face, como o mento, o ângulo de mandíbula, aqui na região da maxila, para aumentar a projeção. E elas oferecem resultados estéticos duradouros, consistentes, são seguros, são vários materiais que podem ser usados, isso a gente pode falar também, mas então esse curso é um curso que eu acho que numa área muito promissora dentro da cirurgia da face. Com certeza, eu tive então o privilégio também de ver a discussão do laboratório, né, dos responsáveis por criar essas próteses, né, minuciosamente perfeitas, elas têm que estar perfeitas, né? A doutora Fernanda lá no curso, em cada cirurgia que a gente fazia, era necessário que a gente fizesse os curativos pós-operatórios estratégicos. Então a doutora Fernanda foi super importante para a gente, para nos mostrar, inclusive aos alunos, o tanto que é importante um cuidado pós-operatório específico, voltado para a redução do edema mais rápido, então essa cicatrização
aí ser otimizada. Mas qual que é a grande estratégia? A gente customizar cada implante. Então o paciente chega para a gente, está com um aumento muitas vezes com uma pouca projeção, o ângulo de mandíbula, então a gente faz uma tomografia da face com reconstrução em 3D. Isso nos dá a oportunidade de ver o quanto de osso que está faltando ali, tocando em uma linguagem um pouco mais simples. E então a gente manda para um laboratório, mediante também um escaneamento da face que a gente faz, então uma face escaneada em 3D com a tomografia. Isso permite dar a oportunidade de nós observarmos o tanto que o paciente está precisando de aumento naquela determinada região. E a gente consegue até fazer umas simulações assim, né, em 3D também, de forma ao paciente escolher antes da cirurgia o que é mais conveniente, ou mais projeção ou menos projeção. Então, eu acho que é uma área que me fascina e no futuro aí vai ser muito, muito mais usada, com certeza. É muito legal. Então, até para as pessoas entenderem, vou dar alguns exemplos de pacientes que nós tivemos em comum, né? Então, homens com rosto muito delgado, muito fininho, muito feminino, queriam um rosto mais masculinizado, né? Então, realmente, essas próteses foram, então, colocadas. Até a gente tem que fazer um parênteses, né? Antigamente se testou com prótese de silicone, né? E não tivemos um resultado muito bom, né? Hoje ainda se usa o silicone no mento. É algo que é usado, mas eu considero que não é a melhor opção, pois ele induz reabsorção óssea e ele não fica tão, digamos, tão fixo na região. Esses outros implantes, que é de Porex ou de PMMA sólido, eles nos dão a oportunidade de fazer uma fixação com um parafuso minúsculo, de forma a ficar totalmente adaptado àquela região do osso, até por ser customizado, né? Exatamente. E ele vem exatamente de acordo com o que o paciente precisa, então isso nos dá a oportunidade de fazer uma coisa justa e com o mínimo de possibilidade de complicações Sim. ou de resultados insatisfatórios. E para quem está curioso, é tudo feito por dentro, né? Então não aparece cicatriz, é lindo esse trabalho, a satisfação dos pacientes. A gente consegue logo ver o resultado. É muito bonito participar dessa evolução, né, do paciente. Normalmente as cicatrizes, as incisões são por dentro da boca e existe um único caso, muitas vezes quando a gente põe no mento, num momento, por exemplo, uma outra ocasião que a gente usa muito, no momento do lifting, das cirurgias de lifting da face. Os implantes, esses pacientes muitas vezes eles têm pouco mento, já tem uma reabsorção óssea nessa região. E o implante ele é um plus, ele faz com que a cirurgia ela tenha um resultado muito mais satisfatório a partir do momento que nos dá a oportunidade de conferir ali uma projeção daqui do mento, dessa região do pré-jaw, né, que é aqui um pouco mais do lado, enfim. Nesses pacientes, no lifting, a gente faz uma incisão já aqui embaixo do queixo, para atuar aqui na papada, né, para deixar o pescoço mais definido. E aproveitando essa incisão, se for necessário, né, a gente posiciona as próteses nessa região. Então, é uma incisão que fica escondida. Exatamente. Eu ia dizer, se precisar ter alguma incisão externa, né, ela vai ficar praticamente imperceptível. E ainda assim, né, com a atuação da fisioterapia no pós-operatório, eu já trabalho a cicatrização para ela ficar realmente muito boa, praticamente imperceptível, né? Porque esse é um dos cuidados da fisioterapia, né? A reabilitação de tecidos cicatriciais. Faz toda a diferença, né? A gente trabalha com face, a gente vê no dia a dia o paciente que teve a oportunidade de ter uma boa abordagem pós-operatória, com
especializada, ali a gente estava conversando antes do laser, da doutora fazer as tecnologias próprias que otimizam a cicatrização, que melhoram o edema mais rápido. Então a gente tem a oportunidade de ver os pacientes que teve o tratamento com um profissional especializado no pós-operatório e os pacientes que não tiveram o tratamento. A diferença é gritante, então por isso que a gente faz questão de quando indicamos a cirurgia do lifting de face, sobretudo, a gente ter essa assistência, daí, principalmente da doutora Fernanda aqui, que a gente confia muito. E sim, a gente, né? E a nossa parceria é muito importante, né? E outra coisa que eu digo que é muito importante também é o diálogo que a gente tem, né? Então, na projeção da cirurgia, no diálogo no decorrer do pós-operatório, né? Eu vou estar muito presente, o Dr. Kleber também muito presente, atuante com o paciente, e o paciente sente que ele não está sozinho, que a gente está monitorando ele o tempo inteiro. A gente se complementa, né? Então, acho super importante que haja esse entrosamento do cirurgião com o fisioterapeuta e vice-versa, né? Então, as informações que um oferece ao outro são essenciais e, sem dúvida, fazem toda a diferença nesses pós-operatórios. Então, o paciente faz a cirurgia, na face, né? Tá na face, é algo que você não consegue esconder. Então, Exato. por isso que é tão importante que o paciente possa retornar ao seu convívio social. São cirurgias, muitas vezes a cirurgia do lifting, a gente faz incisões um pouco mais extensas, dependendo dos pacientes. Isso faz com que haja inchaços ali, né? Edemas, ficam os roxos que a gente chama, né? Isso. E isso impossibilita os pacientes de um retorno ao convívio social tão logo. Então essa recuperação mais rápida, ela faz com que eles possam então retornar, né, ao convívio social. E são muitos fatores implicados na cicatrização, né? Mas óbvio que cada paciente cada paciente vai cicatrizar de uma forma, mas o cuidado pós-operatório aí faz toda a diferença. Isso aí. Eu queria que tu falasse um pouquinho como foi o teu fellow. Que experiência que tu trouxe para nós aqui de Lajeado e Vale do Taquari. Eu fiz residência em otorrino na Universidade de Brasília e vim aqui trabalhar com o Dr. Davis. Já depois de anos aqui eu senti a necessidade de me subespecializar, e então fui para Ribeirão Preto, fiquei lá um ano, e onde eu fiz o fellow de cirurgia crânio-maxilofacial. Isso, então, a gente recebe a formação em cirurgias reconstrutoras da face, cirurgias estéticas da face. Então, isso para mim fez toda a diferença, pois a gente estava conversando da parte óssea lá, que os implantes são feitos na parte óssea. Então, o cirurgião hoje ele tem que ter um entendimento global, né? Tanto da parte óssea quanto das partes moles. Tudo é um conjunto que no final vai fazer uma diferença, né? Então você tem que ter essa formação o mais completa possível, sempre para tentar oferecer para os nossos pacientes um resultado sempre perfeito, né? Que todo mundo quer. Inclusive um dos alunos, né, que veio para cá no ano passado também no curso que a gente comentou antes, a formação dele é em otorrino e depois ele fez odontologia em função das cirurgias ortognáticas e do problema de sono, né, do ronco, lembra? Essa formação em oclusão, né, a odontologia é uma área muito, muito importante aí, a parte óssea, dentária, da arcada da face, eles são muito bons, né? E eles oferecem essa complementação na formação
que para quem faz cirurgia ortognática é super importante. E sem dúvida aí faz toda a diferença também. Exatamente. E assim como a gente busca em outras áreas também conhecimento, até para saber pedir auxílio para as outras áreas também, para complementar na área, né, na nossa área, né? Então precisamos entender um pouco também como trabalhamos, que nem no meu caso, a reabilitação dos tecidos cicatriciais, então todo o trauma cirúrgico, né, precisa da reabilitação. Mas quando acontecia às vezes alguma intercorrência, eu também precisava ter um conhecimento da área da estomatoterapia, que é uma área da enfermagem também, né? Então, eu preciso entender o funcionamento, ter o entendimento para também saber pedir ajuda quando preciso, né? E saber dar conta do recado. A gente tem que ter, principalmente em face, sobretudo na face, a gente tem que, são muitas áreas ali, não são muitas nuances diferentes que é necessário que o profissional tenha essa formação multidisciplinar para ver as implicações, né, que podem ocorrer e a gente que a gente mexe todos os dias aí, a gente faz no nosso dia a dia rinoplastia e cirurgias da face, como eu falei, a gente tem que estar muito atento, pois você faz uma rino, o paciente daqui a pouco ali está perto do olho, que está perto aqui da pálpebra, que está próximo lá que está em comunicação com a boca, então você tem que saber de tudo um pouco, né? Para que a gente ofereça sempre os melhores resultados. Isso, e para fazer esse tipo de cirurgia também, como tu disseste, né? Tá tudo perto de tudo, tem que ser muito seguro, muito bom no que está fazendo, né? Então... aí já falando, por exemplo, o otorrino, por que ele tem tanta facilidade, já entrando, já que a gente falou em nariz? O otorrino, por que ele tem tanta facilidade na rinoplastia? Pois a gente já mexe no septo. O septo está no centro. Hoje é inconcebível se mexer na estética do nariz sem se abordar o septo de uma forma adequada. Eu digo muito que a maioria de nós tem algum grau de desvio de septo. Você veja, e às vezes o paciente que vem fazer uma rinoplastia, ele respira bem, não tem nenhuma queixa respiratória, mas seguido chega pacientes para nós que fizeram rinoplastias e que passaram a respirar mal. Então, esses pacientes, eles têm sempre algum grau de desvio de septo e a gente tem que corrigir o desvio no momento da rinoplastia. Quando você mexe esteticamente no nariz, o espaço tridimensional, ele muda. Então, às vezes um desvio de septo que era assintomático, ele pode passar a ser sintomático. Então, você tem que corrigir o desvio, né? E sem falar que os enxertos que a gente faz, a gente tira a cartilagem do próprio septo para fazer o que tem que fazer, levantar a ponta do nariz, de simetrizar, enfim, cada caso é um caso, de chegar no resultado que o paciente quer. A principal fonte de enxertos é o septo, não tem como o cirurgião. Então, por isso que o otorrino ele tem tanta facilidade de lidar com o nariz, pois a nossa formação inicial é, desde o início, aprender a mexer no septo, e depois a gente foi migrando para as áreas externas, que eu considero como aí o ideal. Sim, e como evoluiu nos últimos anos as cirurgias, as rinoplastias, né? Nossa, eu que já estou há 20 e poucos anos acompanhando cirurgias, nossa, eu vejo evoluções muito bacanas e muito benéficas. Eu diria que hoje a gente tem materiais que nos dão previsibilidade, acho que a palavra é essa, sim. Hoje a gente consegue fazer uma rinoplastia, mas a gente consegue prever o resultado muito mais mediante o uso, por exemplo, do piezo, que é um bisturi ultrassônico, que a gente não faz hoje mais fraturas com osteótomo, que a gente fazia, batendo martelo que se lá. usava, né?
né? Por muitos anos a gente fez isso. Era o que tinha. Era o que tinha, mas hoje a gente consegue cortar o osso de uma forma muito mais precisa, oferecer muito mais edema, muito menos edema pós-operatório aos pacientes. Falo nos cortes ósseos aqui de cima, isso com piezo. Né? A gente tem também umas brocas que a gente pode fazer osteoplastia, então a gente mexer aqui no osso, que era uma área que se tinha muita dificuldade em muitos casos, principalmente casos com muitas assimetrias aqui em cima do dorso ósseo, a gente tinha muita dificuldade, muitas vezes, em oferecer esse resultado. Então, esses acessórios aí que surgiram ultimamente nos permitiram oferecer previsibilidade aos nossos resultados, felizmente. E segurança, né? E segurança, que é o principal. E aí, quando eu falo em evolução de tecnologias, de materiais na área da saúde, esse é um baita exemplo, né? É um baita exemplo que a gente tem hoje e está vendo na prática a diferença, tanto no momento cirúrgico quanto no pós-operatório, né? Sem dúvida. E a gente está falando de nariz, né? Mas se a gente for para as outras áreas aí da face, por exemplo, não falando tanto na parte de tecnologia, já falando na parte da técnica cirúrgica, né? No lifting de face, o deep plate, a técnica do deep plate nos últimos anos nos permitiu resultados com durabilidade, naturalidade, sem estigmas, que eu estou falando dos liftings de face, né? Sem estigmas, que é o que os pacientes todos querem. Todo mundo que vai fazer uma cirurgia de face, o que todo mundo teme é ficar com uma cicatriz ruim, estigmatizada, né? E essa técnica ela nos permite atuar numa área mais profunda da face, mas que faz com que a gente possa corrigir os defeitos de uma forma duradoura e natural e consistente, acima de tudo. Exatamente. Então, para quem não está habituado a nome de técnicas, né, fala um pouquinho da diferença entre o deep plane e as técnicas tradicionais, convencionais de lifting de face. Durante muito tempo, né, os liftings eram feitos de uma forma, você descolava a pele e inicialmente descolava a pele e tirava o excesso de pele. Por muito tempo se pensou que o grande problema era o excesso de pele. Só que você deixar toda a força ou toda a tensão na pele não é a melhor estratégia. Isso faz com que as cicatrizes não fiquem adequadas. Então, hoje se viu que existe um tecido interno na face, que a gente chama de SMARS. Esse SMARS aqui, platismo aqui no pescoço, que é um só, uma continuação só, e é onde a gente atua, né? Então a gente atua por baixo dessa musculatura de uma forma a poder então soltar o que a gente chama dos ligamentos que deixam aqui essa ruga aqui a prega, a nasogeniana, a marionete, o bigode chinês, a marionete ali, né, o jaw, que é esse bulldog, que é o que todo mundo quer melhorar. Com essa técnica a gente consegue chegar próximo por dentro, né? Consegue chegar próximo delas e soltar fazer as suturas adequadas e tracioná-las de uma forma a fazer com que isso não caia no futuro. E esse é a grande nuance. E também essa técnica ela nos permite realçar os contornos naturais da face. Então, sem falar também, melhorar as cicatrizes, que a tensão ela fica toda no plano profundo. A tensão ela deixa de ser no plano superficial. Exato, até porque a pele pesa, o músculo pesa, e daí a cicatriz fica adelgaçada, porque pesa, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. E tecnologias de serviços, isso, né? Inovação em serviço é isso também. Né? Sem dúvida. Hoje se fala que qual que é o melhor momento
de uma cirurgia, de você fazer uma ritidoplastia, que é o lifting, né, enfim, melhorar a face cirurgicamente. Qual que é o melhor momento? É o momento em que as estratégias minimamente invasivas, como Botox, o estimulador de colágeno, há um momento em que o envelhecimento ele se torna, ele passa a estruturas tão profundas na face que a implementação das tecnologias menos invasivas, ela tem que ser de uma forma muito exagerada para você chegar no resultado. E isso traz estigma. Além de não dar o resultado, tem o risco de você exagerar nos preenchimentos e isso trazer estigma, né? Então é nesse momento em que a gente, quando se tem que se usar exageradamente as técnicas minimamente invasivas para melhorar a face, é nesse momento que a cirurgia está indicada. Exatamente, né? E qual é a preocupação de um cirurgião quando chega um paciente que diz assim, eu já botei um monte de coisa no meu rosto e eu não sei o que é? Meu Deus! Porque normalmente, imagina, são produtos que são colocados ali internamente, né, nos planos profundos, digamos. E isso nos traz, a gente tá no dia a dia, cirurgias da face, isso nos dá muito mais dificuldade nas cirurgias, né? São estruturas, a gente consegue ter um diagnóstico, hoje ecografias dermatológicas da face conseguem nos dar, se o paciente tem esse histórico de muitos preenchimentos, muitas vezes a gente lançar a mão de um exame desse no pré-operatório é importante, pois nos dá mais segurança, uma segurança da localização e até do tipo de produto que tem ali. Exatamente. Antigamente se usava muito PMMA, né, o líquido. Sim. Hoje se usa muito a hidroxiapatita também. Metacrilato. Isso, que é o PMA, né? Polimetil metacrilato, que se usava muito nas antigas. Então, essas substâncias, elas se aderem a planos profundos de uma forma a nos confundir, muitas vezes, na cirurgia. Né? Você vai na dissecção lá, é muito importante que você tenha ideia de onde está, porque ali muitas vezes está próximo de um nervo, né, de nervos que a gente trabalha por cima de nervos que movimentam a face, que dão um movimento à face. Então, o tempo todo na cirurgia a gente com cuidado extremo. Com cuidado extremo. Óbvio que o treinamento nos dá a segurança para fazer isso, mas é o cuidado a mais que nos protege e protege o paciente, sobretudo, né? A gente ter todo esse cuidado antes de ver o que tem, onde tem e que material que é. E que material que é. E aí, então, a gente já ir preparado, né? Acho que esse é o grande segredo, a gente se preparar antes e, sem dúvida, os edemas pós-operatórios são um pouquinho maiores nesses casos, a recuperação, por isso a sua importância quando tem esses pacientes aí que já fizeram muita tecnologia ou muito preenchimento, que a gente acabou de falar, esses pacientes, mais importante ainda que haja a atuação de um profissional especializado no pós-operatório. Que a gente já sabe que o pós vai ser um pouquinho mais intenso, sem dúvida, né? Vai ter a tendência a um acúmulo mais de líquido ali no espaço, né, Fernanda? Exatamente. Então, cuidado com quem você faz o preenchimento, com quem você, né, tem que ser super bem indicado, materiais de qualidade, saibam o que está sendo injetado, né? Então, assim, não dá para fazer com profissionais não habilitados, que hoje em dia tem gente injetando em cada esquina, né? Então, pelo amor de Deus, muito cuidado, porque é isso que vai nos dar a segurança para evitar intercorrências. Profissionais que às vezes faz um curso no final de semana e já está anunciando que está fazendo. Exatamente. Então, vê muita procedência, referência, experiência do profissional. Isso é essencial.
e além, óbvio, do senso estético. Exatamente, né? Ver atrás dos resultados que o cirurgião tem, isso tudo é super importante antes de você fazer não só a parte cirúrgica, mas também, inclusive, os preenchimentos, tudo. A face está na frente, é o nosso cartão de visita, né? A gente tem que cuidar bem. Com certeza. Investir bem, isso aí. E uma pergunta que as pessoas me fazem, eu vou entregar essa pergunta para ti e responder para quem está nos assistindo, né? Todo nariz um dia vai cair a ponta? A tendência com o envelhecimento é a ponta cair mesmo. Porque todo o nariz ele é suportado por uma base óssea, que é a maxila. Com o envelhecimento, é natural que as nossas maxilas elas sejam, naquela região, haja uma reabsorção óssea nos pacientes, e em outros menos. Mas é inexorável, todos vão ter reabsorção óssea, não só na maxila, nas órbitas, na face como um todo. Né? Na maxila, tudo, né? Na mandíbula. Mas falando em nariz, especificamente, ali, a tendência é a ponta cair, pois a sustentação, a tendência dela ela perder. Né? Além de, com o envelhecimento, as cartilagens vão perder tônus, né? E tudo, a pele vai perdendo sua elasticidade, então tudo em conjunto contribui. É isso aí. Então, por isso que quem nunca pensou em fazer cirurgia no nariz, porque sempre gostou, chega uma certa idade que olha assim, mas meu nariz não tá como era. Aí tá na hora de procurar um cirurgião para começar a pensar no assunto, né? E hoje a gente faz a rinoplastia, a gente pensa muito no resultado a longo prazo. Né? Eu vejo aí tem muita rinomodelação, pessoal fazendo ácido hialurônico no nariz. Primeiro, ácido hialurônico no nariz eu não faria a menos em casos selecionados de pós-operatório, um ou outro caso com defeito pontual, eu acho que pode ser válido. Mas narizes com defeitos mais complexos, a rinomodelação, quando você injeta o ácido, aquela região nunca mais vai ser a mesma. Ali vai ser produzida, por mais que se fale que o ácido vai ser absorvido, ali vai ter uma fibrose. E se você pensa em fazer uma cirurgia, o ácido hialurônico, na cirurgia, ele dificulta a vascularização, a visualização lá dos tecidos, enfim, o resultado ele muda. Né? Então, por isso que os pacientes para fazer ácido hialurônico no nariz, eu sempre oriento que, se for fazer, que seja para efeitos mínimos, né? E com um profissional competente que saiba o que está fazendo. Tenho certeza que o Dr. Davis está muito feliz com a tua trajetória. Sem falar nos riscos. Sim. Aqui o nariz tem muito vaso importante que passa, então o que a gente vê de acidente. Imagina projetar um ali dentro de um vaso. E é o que sem acontece. Dúvida, óbvio, está aqui, ó. Aqui a gente vê de acidente, de necroses, né? E a gente, infelizmente, cada vez mais tem pego sequelas de narizes de pacientes submetidos à rinomodelação ou fios. Então, o nariz é uma entidade própria que tem que ser abordada por quem sabe o que está fazendo. Exatamente, exatamente. Queria que tu comentasse um pouquinho também sobre o trabalho tão bonito que tem lá na Fundef, como surgiu e a tua atuação na Fundef. A Fundef era a menina dos olhos do Dr. Davis, né? Ele fundou há muitos anos atrás, então ele mesmo costumava dizer que a Fundef era um milagre, e realmente foi, né? E hoje no estado aí o serviço que acolhe os fissurados com mais estrutura. É uma referência, né? Sem dúvida, é referência no estado. E a fissura lábio-palatina
é algo que nos fascina em poder trabalhar, em poder ajudar os pacientes, em poder tentar dar um resultado ao máximo melhor, em poder estudar, se dedicar para oferecer aos pacientes um bom resultado. Isso é o que me fascina, me move no dia a dia. Sim. E o fissurado imagina, você nasce com uma fissura, você vai ter repercussões estéticas visíveis e funcionais, sobretudo. Com o céu da boca aberto, por exemplo, você vai ter problema na fala, aquilo afeta a audição, a deglutição, respiração. Então, um serviço, óbvio que a gente, voltando à questão da multidisciplinaridade, né, que várias áreas têm que atuar ali. Mas hoje em dia a gente trabalha na Fundef, né, aqui Lajeado, e a gente teve a oportunidade também lá em Natal, na minha cidade, tem um CREFIR, o Centro de Reabilitações de Fissurados do Rio Grande do Norte, que funciona no Hospital Varela Santiago, lá. Eu é um prazer, uma honra, eu vou a cada período lá e faço as cirurgias. Lá a gente tem um serviço que está funcionando com a parte da odontologia, fonoaudiologia, e com o apoio do Smile Train, que é uma ONG aí que nos dá todo o apoio. E então é um orgulho para mim, uma honra poder trabalhar com o paciente com fissura lábio-palatina. E para quem não está muito familiarizado no assunto, né, já os bebês quando nascem já começam a ser atendidos logo, né? Isso, se a ou criança, orientados, ou enfim, né? Se a criança tiver uma fenda no lábio, que acometa o lábio, a ecografia morfológica já consegue detectar. Se a fenda é só no palato, a maioria das vezes não. Mas, então isso faz com que a gente já possa orientar a mãe. Imagina a surpresa que é a criança nascer com a fenda e você ter aquelas... Sabia. É diferente do que você já antes ter a orientação. E hoje em dia, felizmente, a gente já consegue oferecer aí uma reabilitação, fazer com que os pacientes fiquem com a cicatriz mínima, tem um crescimento, eles têm o crescimento da face minimamente alterado ou acometido. Isso graças à abordagem adequada já desde o nascimento por profissionais capacitados. E as evoluções das técnicas cirúrgicas também, né? Sem dúvida. Isso aí. Não só cirúrgicas, a odontologia, né? Hoje eles têm ali os aparelhos, fazem enxertia óssea, a gente faz as cirurgias primárias no lábio, no palato. Lá, quando já está na idade adulta, algumas vezes tem que ser submetidos à cirurgia ortognática. A gente faz as últimas cirurgias, que é a rinoplastia e a correção estética do lábio. Então, mas por todo esse tempo, durante o crescimento, foi importante também que a fonoaudióloga atuasse para que a fala ficasse de uma forma adequada também, que eu costumo falar que um paciente que não se comunica, que ele tem a fala que volta um pouco pelo nariz, né, que a gente chama de hipernasal, com essa fala estigmatiza de uma forma faz com que o paciente fique muito mais retraído e tímido para se comunicar, e isso vai te trazer muito mais prejuízo social do que uma cicatriz no lábio. Com certeza. Então, por isso que eu sempre falo que a palatoplastia, que é a correção lá da fenda do céu da boca, é a mais importante cirurgia, que ela vai interferir não só na fala, na dentição, vai interferir depois não voltar líquido pelo nariz, imagina, no ouvido que vai funcionar. É tudo que está no céu da boca ali interrelacionado. Para quem não tem uma ideia, então só para entender, a pessoa vai ingerir um líquido, ou uma criança, né, tomar leite, vai para o nariz, vai para o ouvido, tudo se comunica ali. Então é muito importante ter esse atendimento desde bebezinho, desde que nasce, para a mãe também ser orientada, para os pais serem orientados. Né? Se o palato está aberto, tudo vai...
E também a importância da criança já ter a abordagem de um serviço adequado. A criança nasce com o lábio aberto e o palato aberto, ela não vai conseguir, primeiro, sugar o peito. E não é toda mamadeira ali que ela vai... Então, muitas vezes os pacientes chegam para a gente com sonda, e aí a gente tem as profissionais especializadas que vão dar o suporte à mãe, para que essa criança, então, muitas vezes tire a sonda, que faça a alimentação de uma forma adequada, de modo a ela poder crescer e depois ter saúde, idade e peso para ser submetida a uma cirurgia com anestesia geral, né, que é a queloplastia, que é o que a gente faz ali em torno dos 6 meses. Isso que eu ia te perguntar, em geral, qual é a idade mínima para fazer a primeira cirurgia? A queloplastia, a idade ideal, né, para a gente, aqui da Fundef, lá no CREFIS, a gente faz em torno dos 6 meses, é a média. E a correção do palato, em torno dos 15 meses, eu vejo como a idade assim, em torno da idade ideal. E aí, por aí vai, né? Eles vão ser submetidos também à correção da gengiva, que ela continua aberta, né? Isso é corrigida lá em torno dos 9 a uns 11 anos, para poder crescer, então, toda a dentição de uma forma regular e permitir, então, o crescimento da face de uma forma como deve ser. E, então, tem toda essa atuação da equipe multidisciplinar complexa aí. E muito bacana ver também cirurgião reconhecendo todas as outras profissões como essenciais, fundamentais na reabilitação desses pacientes, né? É essencial. Não adianta um palato ficar fechado lá, bem anatomicamente adequado, se não tiver o estímulo como deve ser. Ou seja, a fonoaudióloga atuar de uma forma adequada. A fala só vai ficar normal se a fono interferir, sem dúvida. Depois, como que o crescimento da face vai ocorrer de uma forma como deve ser, se o profissional da odontologia não fizer não puser o aparelhinho ortodôntico, né, no tempo que tem que ser, lá, na idade correta, depois acompanhar, fazer os movimentos lá do crescimento da face. Então, são vários profissionais da assistência social, nutricionista, imagina, enfermeiras, são muitos profissionais aí, o otorrino, os pacientes vão ter problema de ouvido, então é uma implicação aí Muito bem. Doutor Kleber, nós ficaríamos a tarde inteira ainda conversando, mas nosso momento chegou ao fim. Gostaria muito de te agradecer, momento para também instruir a todos que estão ouvindo sobre a importância desse trabalho. Eu diria, é um trabalho muito além do que a gente pode imaginar, porque só quem está na pele de um fissurado, né, ou familiares, que sabe a importância desse trabalho tão lindo e tão gratificante que vocês fazem, né? A gente fala que é muita responsabilidade nas nossas mãos, né? A gente sabe, tem consciência dessa responsabilidade, por isso que a gente está sempre estudando, sempre procurando se aperfeiçoar, trazendo o que é de mais atual, não só na área dos fissurados, mas na área da face como um todo, né? A face é o nosso cartão de visitas, então o meu recado é que escolham bem o cirurgião que vai atuar na sua face, né? Veja a formação, né? Veja a referência que ele tem, e o que a gente vê hoje nos chega aí no nosso consultório muitos pacientes com sequela, e isso é o que a gente não deseja. Tá certo, muito obrigada. Obrigado. Chegamos então ao fim do nosso 20º episódio, hoje contando com os patrocinadores Óticas Diniz de Lajeado
e Luviv Moda Contemporânea com as roupas que eu estou vestindo. Obrigado também ao apoiador Active Tape.